Vamos lá, mexida. Ô, Leandro, bota mais uma lenhazinha. O pessoal tá lá, mas isso não tem importância. Então aí. Bom dia! Pois olha aí, ó, temos que abastecer o fogo porque o frio está consumindo ele. Aumentar o calor porque o frio está resistindo. Estamos com 1 grau. Daqui um pouquinho já vai dar uma boa levantada, a hora que o sol nos encontrar aí, aliás, ali fora, né? Então já vamos ganhar uns quantos graus aí pelo calor do representante maior do nosso Pai. Porque o Sol é o maior representante do nosso Pai aqui na Terra, né? Então, meu bom dia aos que estão chegando. Olha aqui, ó, provocar vocês aí. Olha, todo esse inverno aqui, pouco foi aproveitado. Eu aproveito quando dá, quando a temperatura está abaixo de 10 graus. Então, eu aproveito aqui. Mas acima de 10 graus, aí o meu couro é um pouco mais grosso. Eu tenho minhas raízes mais originais, mais bem tratadas desde o começo dessa árvore genealógica, tá? Eu sou fruto de uma árvore, mas também estou criando a minha árvore. Mas muito bem, então meu bom dia, desejo a você um dia abençoado. Hoje é quinta-feira, 30 de julho, dia da amizade. O dia 20 foi o dia do amigo. Hoje é o dia da amizade. Você entende a diferença entre ser amigo e ter amizade? Olha, eu tenho amigos e os amigos não são muitos. Os amigos tomam comigo na mesma cuia, na mesma bomba, da mesma água, compartilham o pão, enfim, a gente tem a vida bem à vontade. Se eu estou na casa dele, sabe o que eu faço? Ó, eu boto até as pernas em cima da mesinha do centro, porque é a casa do meu amigo. A amizade é um pouco diferente. A amizade é respeitar as diferenças. As diferenças culturais, as diferenças intelectuais, as diferenças raciais, as diferenças também de gênero, né? Respeitar cada um na sua. Quem sou eu para querer mudar alguém? Quem sou eu para criticar alguém? Pois olha, esse ministério nosso, o MBCV, justamente foi levantado por Deus, porque até mesmo entre o meio religioso havia muita dificuldade de relacionamentos sociais. Então a igreja era bem pobre. E a pessoa parece que quanto mais pobre, parece que quer ser mais santa. Vamos parar com isso. Isso aí é uma forma de todo radicalismo é esconder subdesenvolvimento. Não sou contra o pobre. Eu sou contra a pobreza mental. Tá? Porque tudo tem uma nascente. Então, para mudar o nível intelectual, social, o nível da pessoa, até nível material, tem que procurar trabalhar o pensamento. Ninguém vai ser se não pensar naquela linha de ser. Mas tudo tem que começar com o pensar. Eu falei num dia desses, minhas origens materialmente são pobres. Inclusive o meu pai foi um grande empreendedor, mas espiritualmente um grande perdedor. Porque ele era religioso, e quero os dizer a todos que me assistem, que religião não liberta. Religião é uma forma de roupagem.
para a pessoa demonstrar fé e se apresentar para Deus. Então, religião não traz libertação. Meu pai foi um grande empreendedor, mas ele trazia como legado familiar, hereditário, dos meus avós e bisavós, alguns desvios espirituais. Meu pai tinha um espírito de falência. Começava bem tudo que começava, mas depois terminava mal, ia à falência. E esse espírito, depois da morte do meu pai, ele quer ficar em alguém da família, porque espíritos não morrem. E aí não é que esse danado quis ficar na minha vida. Eu tinha uma rede de lojas, e quando eu vi o espírito da falência, quis fazer parte da minha vida. E olha, quando me dei por conta que eu tinha passado a administração das minhas lojas para um sócio que eu tinha, foi justamente quando nós começamos o ministério. Isso fazem 32 anos, vai fazer 32 anos agora em setembro, mas já desde antes eu tinha passado. E a falência, ela pintou, esse espírito de falência pintou e tentou entrar na minha vida, nos meus negócios, foi em 86, 87. Mas até eu descobri que por trás de toda a quebra, falência, toda a bancarrota, toda a destruição, todo o fracasso, existe uma força espiritual. E justamente quando nós começamos o Ministério Batista, que no começo era chamado Missão Batista, Cristo é a vida, então nós buscamos a Deus, porque como foi Deus que me tirou da metalurgia para abrir um comércio, e o meu comércio prosperou e me deu condições até de suponhamos, em 85 parar, e com o patrimônio e com os recursos que eu já tinha, é só administrar, que não precisava mais me dedicar tanto se fosse viver para mim, né? Se eu fosse viver para mim. E muitos pensam assim: eu já tenho o que chega para mim, eu vou viver para mim. Isso não é propósito divino. E quando a pessoa pensa assim, se desliga de Deus. Porque Deus não criou ninguém para engorda. Deus nos criou para reproduzir virtudes, dons, vocações, capacidade e governo. Então aquilo que Deus nos dá e confia a nós como talento, como dons, como capacidades, nós temos que fazer discípulos. Então eu me senti tentado a parar e viver para mim. E aí Deus tirou a mão e o aquele espírito maligno, familiar, hereditário que estava na minha família, entrou nos meus negócios. E olha, cheguei a uma situação de nem vendendo todo o meu patrimônio, inclusive esse sítio aqui. Esse sítio eu tenho há 38 anos. Nem vendendo esse sítio pagaria e colocaria em dia as dívidas que o danado, o espírito de falência me causou. Mas foi só eu descobrir, quero dizer para todos aqui que me ouvem, e se você se identifica com o que eu estou falando, ou sabe de alguém da situação que está passando e que serve como luz, eu estou mostrando isso porque hoje é o dia da amizade. Eu tenho que passar algumas experiências para que outras pessoas também, mesmo que não sejam meus amigos, mas a minha amizade e o meu desejo do bem, que todos vão bem, eu compartilho, eu dou a minha parcela de contribuição, porque o que deu certo na minha vida, dá certo na vida também todo aquele que encare, creia e aplique-se como eu fiz. Não é simplesmente uma receita, eu vou comprar a receita e vai dar tudo certo.
até mesmo para uma dona de casa. Ela pega a receita e na receita está lá o bolo bonito, está a foto, está lá no virtual, tudo aquilo. E mesmo ela com a receita na mão, faz e não fica igual. Por quê? Porque existe por trás de cada coisa que faz as coisas, que faz vibrar, existe um espírito no ser humano, e existe espíritos malignos, e o espírito do ser humano, ele se fortalece em Deus, se ele tem disposição de colocar em prática as verdades tais quais e para as quais elas foram criadas. E quando o ser humano não leva a sério as vibrações negativas, os espíritos malignos encontram espaço e também querem o seu espaço e querem também a sua gestão. Então, mesmo o que em mim tenha dado certo, poderá não dar certo para alguém que apenas, o pastor fez assim e deu certo. Bom, o pastor fez assim, mas ele creu de coração, alma, entendimento e força. Às vezes pessoas aplicam só uma área da vida e querem que os resultados sejam para todas as áreas. Não é assim, não. É a medida, aquilo no nível que está em você, é o nível que você influencia. Se você é uma pessoa almática, suas interações são apenas a nível de alma, os seus relacionamentos são só a nível de alma. Mas se a sua vida é uma vida com entendimento, e está na linha do seu entendimento, as suas convicções, os seus projetos de vida, a sua maneira de ver a vida, você também, na maneira que você interage, você influencia as pessoas. Ninguém passa mais profundo do que está em si. Mesmo que você seja um exímio pregador, mas pode ter um bom domínio apenas do conhecimento, mas não tem um domínio de mundo espiritual. O simples conhecimento não vence. O que vence o mundo é a nossa fé. Nossa fé é um nível de comprometimento e de seriedade com que a gente encara a vida, encara e vive a vida. Porque o nível de fé é um nível de postura que ele cria. Então, voltando às minhas experiências, e eu creio que alguém poderá tirar proveito disso, depois que eu descobri que eu trazia como bagagem familiar, hereditária, espírito e falência, e aí eu comecei a passar em revista, quando alguém me disse, me ensinou isso, me mostrou isso, eu me lembrei do meu pai. Meu pai sempre foi um grande empreendedor. Começava bem, era admirado, mas terminava mal tudo que começava. O último empreendimento do meu pai foi comprar uma casa financiada. Tá? O que é que se lembra aí da Madesat? Mas antes da Madesat tinha a Madepinho. Tinha Madepinho, Madesat, depois veio as benesses dos governos aí, e virou a minha casa e minha dívida, tá? Mas, de fato, de verdade, a casa que meu pai comprou teve que entregar por causa da dívida. E aí? Aí eu comecei a passar em revista tudo. Opa! E um profeta mesmo me disse, olha, existe sobre ti o espírito de falência. Por isso que teus negócios estão te dando prejuízo. O inimigo tirando proveito. E impressionante, porque quando existe uma força espiritual por trás. E não é que eu comecei a olhar agora as coisas da ótica de Deus. Você quer solução para a sua vida? Comece a olhar as coisas na ótica de Deus. Eu comecei a observar. Eu tinha loja. Chegavam os clientes na loja, o diabo estava usando os meus balconistas. Naquele tempo era balconista, agora é vendedor, né? E eles não estavam nem aí.
se tornaram como que uns atendentes de boteco. Só davam o que pediam. Não tinham iniciativa para vender mais do que eles pediam, ou mostrar, ou apresentar soluções quando não tinha exatamente o que eles pediam. Não temos tal modelo, mas temos esse. Não. E eu comecei a ver o inimigo, espíritos. Então, quando a vida de uma pessoa está debaixo do governo do inimigo, o inimigo é mais organizado que os cristãos. Ele sabe quem usar. Ele trabalha desde lá do faxineiro até o gerente. Ele vai botando uma cunhazinha, um comportamento, um vício, um desleixo, um descaso e sem a pessoa se perceber. Olha, está todo mundo aparentemente esforçado, dedicado, mas não tem resultado. Os resultados não são suficientes para cobrir despesa. O diabo sabe de tudo isso. Ele é um exímio gestor. E o diabo usa os filhos de Deus que não obedecem a Deus para querer governar a terra, para querer estar na terra como donos, como gestores, como os bambãs, como os administradores. Por isso que Jesus mesmo diz que o mundo jaz no maligno. O diabo se sente dono justamente de vida material terrena, porque os gestores de vida material terrena não querem compromisso com Deus e não querem mais aplicar os princípios de Deus. E principalmente não querem mais os padrões de justiça, nem os princípios morais e nem cumprir a ordem certa de prioridades e de escalas de valores. É dessa maneira que o diabo vai minando e conseguindo. Pois olha, e uma coisa que eu quero, ontem já queria falar, mas me faltou palavras, e eu tenho dificuldade de encontrar uma palavra com exatidão para dizer exatamente as coisas que são. O diabo investiu no desleixo das qualificações para dificultar produções e resultados nas empresas, para que o próprio produto fabricado no Brasil se torne incompetível ou sem capacidade de competir com produtos importados. O diabo investiu nos tais direitos sociais, nos direitos do trabalhador. E o diabo investiu também na CLT, com juízes que só querem ouvir um lado e aceitam qualquer mentira e tratam o patrão como bandido, ou como ladrão, ou como o injustiçador. Tudo isso para que o produto brasileiro perdesse a sua competição. E aí veio então, sabe o que veio? O diabo causa ferida, ele veio oferecer o remédio. O diabo causou essa situação na mão de obra brasileira para trazer para aqui o produto chinês. E por trás do produto chinês, o que está vindo? A ideologia chinesa que governa a China. E que ideologia chinesa governa a China? O comunismo. Por trás de um produto vem o espírito que produz aquele produto. O espírito que está por trás da gestão. Por que o produto lá é barato? Porque lá o empregado não tem os tais direitos que o empregado brasileiro tem. Eu começo a falar a pregação, mas hoje é o dia da amizade. Isso é amizade. É ver as coisas e conseguir dizer o que está certo e o que está errado. Uma pessoa transparente, uma pessoa que se diz justa, ela não foge do mal, ela não deixa de dizer a verdade. O enganador agrada, está tudo bem, como está aí a nossa esquerdalha, vendendo essas influências lá de fora.
Agora é um falso amor pelas vidas, transformar o Covid num poderoso. Ele é poderoso no propósito para o qual ele foi criado, para justamente tirar de circulação ou de estar continuando com despesa os improdutivos, os doentes, porque os doentes só dão despesa para o governo. Essa é a visão de quem não tem amor. E agora querem manifestar amor, uma proteção. É tanta proteção que proibiram esses remédios preventivos para poder tratar lá com respiradores. No começo, poucos dos que iam para os respiradores saíam curados. Tem muita coisa por trás. Hoje, como é o dia da amizade, eu tenho que mostrar isso. Não vou continuar, não vou ser inimigo de nenhum político, mas me convencer com coisas contraditórias, ninguém me convence. Depois de nós provarmos que o Senhor, provarmos da verdade, provarmos de padrões de justiça, vindos de Deus, a justiça divina, que são os padrões de Deus para cada área da vida. Depois de provarmos o que é verdadeiro, o que é certo, nós não conseguimos absorver. Nós não conseguimos absorver coisas que por trás têm segundas intenções. Hoje é um dia especial. Tenha amizade. Tenha amizade. Mantenha a sua amizade. Quer dizer, veja o que cada um tem de bom, mas também veja o que não serve. Respeite o que é bom e rejeite o que é mal. Eu me dou com todas as pessoas. Que eu, às vezes, até eu fico em dificuldade da maneira que os políticos querem me agradar. Mas estou aí para servir, mas não para ser manipulado. Então, meus queridos, encaremos essa realidade. Vamos olhar no todo e ver onde está o bem. E se eu aprovo, essa linha para mim não serve. Mas que não levemos para os confrontos pessoais. A luta não é contra carne e sangue. Tomemos cuidado, como contei a minha história. Por trás de uma situação que está indo de mal a pior, é porque tem um espírito maligno comandando. Assim como na história de meu pai, assim como na minha história, que eu interrompi isso no final da década de 80. Eu interrompi quando identifiquei que tinha espíritos malignos interferindo na gestão, interferindo no meu quadro de trabalho. Deus não criou ninguém para derrota, para falência, para infelicidade. Deus não criou ninguém para o inferno. Deus não criou ninguém para ser escravo. Não. E se você está indo para a derrota, para a escravidão, e está se sentindo perdido, é porque você deixou os princípios e tem subestimado, ignorado o mundo espiritual. Porque antes de qualquer coisa se materializar na Terra, existe um espírito. E nós temos que combater o espírito progressista. Combater o espírito. Assim como por trás da política de gênero tinha um espírito. Eu não sei se os irmãos observaram que, olha como as coisas são, tá?
Teve que vir o Covid para dizer que existe apenas 2 gêneros. Pega lá a estatística do Covid, das mortes do Covid. Morreram tantos homens e tantas mulheres. Na estatística até do malandro está claro que não tem mais que 2 gêneros. Alguém está mentindo. Ou as estatísticas estão mentindo, enganando. É piada, mas é verdade. Toda besteira tem um fundo de verdade. Que Deus tenha de nós misericórdia, tá? E vamos voltar para as origens, para os princípios, para o nosso Deus. Eu sei que temos muitos reveses e desafios, mas andando com Deus, sairemos sempre melhor de toda e qualquer prova, toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer crise, toda e qualquer tribulação, toda e qualquer angústia. O Senhor promete estar conosco. Todos os vales que tenhamos que passar, Ele está conosco. E andando com Deus, a gente aprende. Então eu sou assim porque, mesmo em lutas, nunca deixei de lutar. Mesmo falido, nunca acreditei na falência, porque eu sirvo um Deus que não é Deus de falência. Eu não acredito no que o diabo planejou para mim, nem para a igreja. Não levo a sério, mas eu acredito no que Deus reservou para mim, para você e para a igreja. Deus abençoe. Até amanhã, quem sabe num cenário um pouco diferente. Agora, nesse calorzinho aí, ó, não dá vontade de levantar. Vou me desligar de você e me ligar mais no meu chimarrão agora, porque só falei e você tomou o seu, agora eu vou tomar o meu. Deus abençoe.